Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 2. E eu proponho que o Salmo seja estudado da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 3, depois dos versos 4 ao verso 9 e por fim os versos 10 ao verso 12. Verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. E neste sentido, então, nós temos em primeiro lugar um aspecto que eu denomino a indiferença. Então, aqui nós encontramos os reis, os poderosos, os grandes da terra em associação, comprometidos com este objetivo único, de fazer com que tudo aquilo que está relacionado ao Deus Trino seja eliminado da equação e das suas existências. Então você observa aqui esta questão relacionada à indiferença. Depois nós temos dos versos 4 ao verso 9 um outro aspecto, e eu leio a palavra de Deus que diz: Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Assim nós temos aqui esta diferença. Do verso 1 ao verso 3, a indiferença, e dos versos 4 ao verso 9, aquilo que eu denomino a diferença. E esta diferença é o Messias, é o rei aqui prometido. Verso 7 é o rei dizendo: aquele que foi entronizado, aquele que está à destra do Pai, acerca de quem o salmista ouviu do Pai isto: ele é rei e eu o constituí sobre o meu monte Sião. Muito bem, agora o próprio rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho amado, hoje eu gerei você. E assim nós temos a palavra do Messias, do rei, aquele que é o que faz toda a diferença. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o elemento de diferença neste processo todo. E por fim, os versos 10 ao verso 12, a palavra de Deus diz: Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, aqui dos versos 10 ao verso 12, tendo enfatizado a indiferença das pessoas, tendo enfatizado a diferença que Cristo é e faz, agora o diferencial. E aqui nós temos dos versos 10 ao verso 12 o diferencial para aqueles que confiam nesse Messias prometido, e o diferencial, obviamente, para aqueles que não confiam nele e as consequências que disto advêm. Então, dos versos 1 ao verso 3, você tem aquilo que é comum, essa reação contrária a tudo aquilo que tem a ver com santidade, com Cristo, com a cruz do Calvário, com igreja, com Bíblia, esta oposição comum que vem como uma reação quase que normal das pessoas, contrária a tudo aquilo que é revelado nas Escrituras. Por outro lado, você tem, em meio a tudo isso que é comum, você tem aquilo que é único, a saber, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui no Salmo prometido, e também
nesse sentido, aquilo que é normal em termos de consequência para aqueles que confiam e aquilo que é de se esperar para aqueles que não confiam no Senhor. Então nós temos os povos que se reúnem contra o Rei dos Reis. E o Senhor Jesus Cristo como o Rei dos Reis que atua. E os remidos, pensando de um ponto de vista positivo, que nos versos 10 a 12 respondem ao chamado, beijam o rei, se submetem ao rei, se relacionam com o rei e dele se beneficiam. No estudo da palavra do Senhor Deus, nós temos momentos quando, por exemplo, em João, no capítulo 6, Jesus Cristo, após ter multiplicado os pães, ele é tido como rei, e a palavra do Senhor diz que as pessoas intentaram elegê-lo, entronizá-lo, por aquilo que ele tinha feito, e Jesus assim se afasta desse tipo de coisa. Em João capítulo 6, verso 15, a palavra de Deus diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Por que que as pessoas, neste caso, teriam interesse neste momento de fazer com que Cristo se tornasse rei a todo preço, a toda custa? E a razão é óbvia. Jesus acabou de providenciar o pão. E esta é uma razão muito, muito básica, muito primária para que qualquer pessoa seja eleita para fins de liderança. Se ele providenciar, se ela providenciar aquilo que os meus ouvidos querem ouvir e de fato prover aquilo que é básico para a minha existência, esta pessoa muito provavelmente será considerada de maneira positiva para exercer liderança sobre a minha vida. Essa é uma reação natural e tem sido assim. Você oferece pão e oferece circo e a tenda da aceitação está armada a despeito daquilo que está nos bastidores, tendo visto que Jesus providencia água, providencia pão. Do que mais nós precisamos? Nós precisamos apenas dele como rei, na condição de que ele continue providenciando estas coisas. Você volta os seus olhos para Jeremias e no capítulo 34 algo muito cruel acontece. Curioso, cruel e comum. O que acontece em Jeremias 34 é que, em meio às revelações que o profeta está recebendo do Senhor Deus, uma crítica é feita, e a crítica é a seguinte: vocês receberam de mim o mandamento de que após 6 anos as pessoas que se endividaram por fatores diversos deveriam ser colocados em liberdade e a dívida terminada. Eles não deveriam mais trabalhar para vocês como escravos, entre aspas. Eles tendo pago a dívida, eles deveriam ser colocados em liberdade. O fato é que vocês, ao longo de muito tempo, nunca colocaram essas pessoas que vocês escravizaram em liberdade, contrariando aquilo que fora pactuado e combinado, que uma pessoa se endividando deveria ter um prazo de pagamento dessa dívida, e uma vez paga essa dívida, essa pessoa estaria livre para recomeçar a vida, e vocês impedem que isso aconteça. E o que é interessante é que numa manobra tentando evitar as consequências do juízo de Deus relacionado à vinda de Nabucodonosor sobre a terra prometida e sobre Jerusalém, existe uma tentativa de última hora de fazer com que isto fosse desfeito. Mas o problema é que obediência de última hora não é obediência. A observação de preceitos divinos de respeito à integridade humana, feitos somente para me livrar de um problema imediato, não é de fato algo íntegro. É algo pragmático, é algo maquiavélico, ou seja, eu tentarei agora como rei, como líderes de Jerusalém, do povo, nós vamos tentar reverter o quadro a fim de evitar o juízo. Então nós vamos tentar fazer justiça que já deveríamos estar fazendo há décadas, nós vamos tentar fazê-la de última hora, a fim de que o juízo não venha sobre nós.
mas isto não impediu o juízo de vir e nem estabeleceu um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque esta é uma prática que vem por motivações equivocadas à existência, e Deus não quer isso. Deus não quer que as pessoas se relacionem com Ele ou por questões pragmáticas, por questões de interesse pessoal, assim como eu e você não gostamos de pessoas que se aproximam e deixam a sensação amarga na boca de que nós fomos apenas usados como meios para que elas conquistassem um fim. Então assim nós temos que Deus não aceita esse tipo de coroação, de entronização feita meramente por questões de pragmatismo pessoal, daquilo que é conveniente. Ou seja, nós somos convidados a beijarmos o rei, não porque ele oferece água, não porque ele oferece pão, não porque ele oferece coisas que me satisfazem, mas porque ele é quem ele é e ele me ama. E isto faz com que eu responda em amor, em obediência e desfrute, obviamente, das bênçãos que ele, como rei, quer prover para o seu povo e para mim, mas em primeiro lugar é o meu relacionamento com ele, aquilo que ele é para mim e dá significado, e depois as bênçãos dele que de fato enriquecem. Então, nós temos nesta passagem do Salmo número 2, a submissão que deve ser feita prontamente. Essa colocação de alma diante do altar e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, use-a da maneira como o Senhor achar que deve, e não apenas aquela obediência procrastinada para a hora H, para a hora da conveniência. Esta é uma passagem que nos chama para um caminhar com Cristo contínuo, em comunhão com Ele. A ideia aqui é do beijo, do ósculo que é santo, deste relacionamento íntimo com aquele que é capaz de fazer todas as coisas e faz-as muito bem. O verso 15 de 1 Timóteo, capítulo 6, diz o seguinte: o qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. E este rei, que um dia se manifestará finalmente, já se manifestou em nossas vidas, e com ele tudo aquilo que é provisão para o nosso prazer, mas acima de tudo para a honra e para a glória dele mesmo. E que para este fim, de desfrutarmos e com ele relacionarmos nesse grau de intimidade, reconciliados com o Deus Pai pelos méritos de Cristo, auxiliados pelo Espírito, que nesta comunhão contínua nós andemos, e que para este fim ele mesmo nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, aquele que veio como cumprimento profético, o Messias, o Rei, o Senhor dos Senhores. E eu peço que o Senhor nos ajude a honrá-lo com as nossas vidas e dele desfrutarmos cada dia pelo poder do Espírito Santo que o trouxe de dentre os mortos. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração por permitir um dia que um pecador como eu pudesse se aproximar do Rei e beijá-lo. Mas mais agradecido ainda eu sou por um dia o Senhor ter se aproximado de mim e ter
se preocupado comigo e assim me amado ao ponto de entregar seu Filho para morrer pelos meus pecados. Ao Senhor o meu reconhecimento, toda a honra, toda a glória. Ajuda-nos nesta caminhada e que até que o Senhor nos chame ou o próprio Senhor Jesus Cristo retorne, que o Senhor nos mantenha guardados e amparados. É a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.